Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E para mais um devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 30 do mês 5 de 2026. Hoje é um sábado. Nós vamos ler Gênesis capítulo 43. Vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E a fome era gravíssima na terra. Versículo 11: Então disse-lhe Israel, seu pai: Pois que é assim, fazei isto: tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, pistaia e amêndoas. Versículo 16: Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens a mata e rezes e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. 24. Depois levou aqueles homens à casa de José, deu-lhes água e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. 26. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, inclinaram-se a ele até a terra. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Então entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu. Conteve-se e disse: Pão de pão. 34. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Agradecendo a Ele pela presença dele, amém? Porque a presença de Deus é tudo nas nossas vidas, amém? Com a presença de Deus nós teremos tudo. Nós oramos e Deus ele age com a resposta. E peça a Deus que conceda a você a presença dele todos os dias. E a presença de Deus é a coisa mais preciosa. A presença de Deus é tudo para nós, amém? José significa Deus multiplica aquele que acrescenta. E quem é que multiplica e acrescenta na minha e na sua vida? É Jesus, amém? Ou seja, Jesus vai multiplicar e vai acrescentar na minha e na sua vida. Jesus vai acrescentar salvação, Jesus vai acrescentar na nossa área financeira, Jesus vai acrescentar na vida do teu esposo, na vida do teu filho, na tua família, amém? No teu emprego, Jesus vai entrar com multiplicação, amém? O poder e a glória está na mão de Jesus, porque Ele é grande nas nossas vidas, amém? Esse problema não vai te matar, essa situação não vai ser maior do que Jesus. Porque grande é Jesus, e Ele vai acrescentar e vai multiplicar, amém? E como está escrito aqui no versículo 1, e a fome era gravíssima na terra, ou seja, são situações que a gente não consegue resolver com o nosso próprio braço. Ou eles desciam no Egito para pedir ajuda, ou eles iam morrer naquela situação. E o que significa aqui descer? Descer na presença de Deus, amém? Buscar solução em Deus, buscar resolver na presença de Deus. E eu coloquei que nós devemos buscar solução em Deus, pedir para que Jesus nos guie, para que Ele nos dê solução, direção e resposta e providência, amém? Porque tudo está em Deus. Todas as soluções para a nossa vida estão em Deus, amém? E como eles estavam passando aquela grande dificuldade, né, que é Jacó, ele precisou mandar os filhos dele até onde tem comida. Como era uma grande fome, né? Ou seja, ele tinha um grande problema e ele tentou resolver, ele não ficou parado, ou seja, não fique parado, busque a Jesus, busque a direção de Deus. Eu passei por uma situação agora cedo, que eu precisava de uma quantia financeira, e eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? E Deus, ele proveu, amém, ele usou uma pessoa, e eu consegui resolver aquele problema, ou seja, Deus vai fazer você resolver, amém, Deus vai te ajudar, você não está sozinho nessa guerra. Muitas vezes ele vai usar pessoas que tenham para te ajudar, porque Deus não vai usar quem não tem, Deus vai usar quem tem, amém, e criar nessa palavra em nome de Jesus. Você esteja debaixo da direção de Deus, você só não tem que sair da presença de Deus. Não abandone Jesus em nenhum momento da sua vida, amém?
que você venha buscar solução em Deus e providência em Deus, porque de Deus emana tudo, de Deus emana todas as respostas, todas as soluções para a glória do nome dele. Que você não abandone a presença de Deus, porque em momentos de dificuldade, a gente às vezes quer desistir, a gente quer resolver com o nosso próprio braço, só que não faça isso, também busque solução em Deus. Como está escrito aqui a história de José, que chegou o tempo do cumprimento da promessa de José, amém? Assim como Deus falou a respeito de José, aconteceu. E assim como Deus fala a respeito de você, que Deus tem falado, você tem promessa, Deus vai cumprir, amém? E como está escrito aqui que no versículo 16, que José viu Benjamim. E Benjamim significa felicidade, amém? E creio que Deus vai estar trazendo felicidade para todas as áreas da sua vida, amém? Significa felicidade, significa que Deus está trazendo felicidade para as nossas vidas, amém? Aquele problema que você não conseguia resolver, Deus vai resolver aquela salvação do seu esposo. Porque às vezes tem coisas que entristecem a gente, né? Às vezes a gente não consegue contar para as pessoas, mas a gente conta para Deus, né? A gente desabafa, a gente fala, Jesus, eu não consigo conviver mais com essa situação, que o Senhor entrar com uma grande providência. E às vezes é a salvação de um filho que você não consegue, a gente sabe que a gente não tem o poder de salvar, mas Jesus tem. A gente sabe que a gente não tem o poder de agir em todas as áreas, mas Jesus tem, amém? Que você busque solução em Deus, que Deus vai trazer solução. E aqui também no versículo 11 fala que eles foram atrás de José e eles levaram presentes para José, amém? E Jacó disse assim, leve o que é mais precioso. O que é mais precioso. E que você venha levar aquilo que é mais precioso para Jesus, amém? Que José aqui significa Jesus. Não dê qualquer coisa para Jesus, amém? Não dê o seu coração pela metade para Jesus. Se doe por completo, amém? Dê o seu melhor glória, o seu melhor aleluia. Dê a sua melhor parte para Jesus, amém? Como está escrito aqui no versículo 16, que José viu Benjamim, que significa felicidade. Deus está trazendo felicidade para as áreas da sua vida no nome de Jesus. E José falou assim, me prepare tudo, amém? Prepare o cordeiro e mate, ou seja, simboliza realmente Jesus, porque Jesus ele pagou o preço por nós, amém? Que você não venha desprezar Jesus, porque Jesus ele é precioso, amém? E está escrito no versículo 17 também que José, ele disse que era para levar para a casa dele, ou seja, vai para a casa de Deus, amém? Vai para a igreja. Todas as soluções para os seus problemas estão na igreja, porque Jesus está lá na igreja, Deus está na igreja. Claro que a gente tem luta, a gente tem dificuldades, mas não deixe de ir à igreja, amém? Vá com todos os problemas mesmo. Chegando lá, Deus resolve. E no versículo 24 e 25 fala assim que levaram eles para a casa de José e deram aquilo que eles precisavam, que era água, lavaram os pés e deu pasto para jumento. Ou seja, Deus ele vai entrar com providência com aquilo que a gente precisa, amém? Ok, Jesus me dá o que precisa. E você não precisa só do físico, amém? Você precisa também do espiritual, porque Jesus falou assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, tudo que é seu vem de Deus. O alimento espiritual e o alimento físico. E assim como Deus alimentou o povo de Israel no deserto, Deus vai te alimentar também, amém? Em todas as áreas da sua vida. E quando chegar o meio-dia, né? Essa parte aqui de meio-dia fala a respeito assim, que não é nem de manhã e nem de tarde. Meio-dia é meio termo, ou seja, Deus vai chegar na hora certa. Amém? Creio que Deus vai chegar na hora certa na sua vida, amém? Que não é nem cedo demais, né? Porque a parte da manhã é cedo. E a parte da tarde é quando não tem mais jeito, realmente não tem mais solução. E meio-dia significa isso, quando o tempo completo de Deus, amém? Jesus vai chegar no tempo oportuno. Aí no versículo 26 fala assim, vindo pois José a casa, trouxeram-lhe um presente e tinham em suas mãos e inclinaram-se até ele. Ou seja, você tem que dar o seu melhor para Jesus, amém? E colocaram um presente nas mãos de José, que simboliza Jesus aqui, e inclinaram-se diante dele. Ou seja, traga para as mãos de Jesus. Ok, traga para Jesus. E se incline diante de Jesus, né? Que significa adoração. Que você venha adorar só a Jesus, amém? Que a sua adoração seja de Jesus. A sua adoração é exclusivamente de Jesus. E fala aqui também no versículo 30 que José ele se apressou e ele se comoveu, né? E como também está escrito lá no livro de João, capítulo 11, versículo 33, que Jesus, quando viu Maria chorar,
Maria, ela se humilhou diante de Deus, né? Quando o irmão dela faleceu, quando o irmão dela morreu, ela se inclinou e adorou a Jesus. Depois disse a Jesus assim, né? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, né? Ou seja, primeiro ela adorou, depois ela contou o problema. E é isso que Deus quer que você faça, que primeiro você adore, depois você venha contar os problemas. Porque os problemas ele resolve. Por ele ser Deus, ele quer primeiro que você adore e depois ele resolve, amém? Esse é um mistério muito grande, né? Porque tem muitas pessoas que querem que Jesus só faça, só quer a mão de Deus, não quer adorar. Isso é uma grande lição, amém? Que nós venhamos adorar e Deus vai resolver para as nossas vidas, em nome de Jesus. E como está escrito aqui, depois lavou o seu rosto e saiu, conteve-se, pondo pão, né? E pão, no versículo 34 também fala que Benjamim, ele recebeu 5 vezes mais do que os seus irmãos, ou seja, um banquete, né? Isso aqui fala a respeito de vitória, né? Que Deus ele vai nos dar vitória. Coloquei um banquete. Simboliza vitória. Porque eles estavam com fome. Lembra que eu falei no versículo 1 que a fome era extrema, a fome era gravíssima. E então também a solução de Deus é de acordo com a sua situação. Se você estiver passando por algum problema grave, Deus vai entrar com uma grande providência. Amém? Deus ele é um Deus de solução. E como está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 36, o versículo 30. Vamos ver como está escrito. Farei com que a vossa terra produza trigo com abundância, para que nunca mais voltem a ter fome. Farei com que as vossas árvores se carreguem de fruto, e os vossos campos produzam como nunca antes, para que nunca mais a fome vos envergonhe diante das outras nações. Ou seja, o povo de Israel estava passando por um grande problema, uma grande dificuldade. Eles estavam frios espiritualmente, eles não estavam buscando a Deus. E eles estavam cativos. Deus fala assim, eu vou saciar a fome de vocês, amém? Eu vou agir na vida de vocês, eu vou colocar meu espírito em vocês, vocês vão me obedecer novamente. E eu vou agir na vida de vocês e vai ter abundância, amém? E vocês não vão mais ter fome, ou seja, do jeito que Deus fez lá, Ele também fez na vida dos irmãos de José. Porque Deus ele faz, meus irmãos, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Porque os inimigos do povo de Israel pensavam que eles iam morrer naquela situação. E você não vai morrer nessa situação, amém? Porque Deus tem providência. Não desfaleça o seu coração, amém? Creia que Deus ele tem providência para a sua vida. Essa situação não vai ficar desse jeito, porque Deus, ele é um Deus que faz coisas grandes, amém? E vai vir da parte de Deus essa palavra. Vai vir da parte de Deus a solução, amém? Tudo vai vir de Deus. Como está escrito aqui para finalizar no versículo 34, Benjamim era 5 vezes maior a porção, né? Do que as porções deles, de todos os irmãos, né? E beberam e regalaram com ele, ou seja, geralmente Deus dá a porção dobrada, só que aqui foi 5 vezes mais, não foi nem o dobro, foi 5 vezes, ou seja, foi uma providência muito grande, amém? E é assim que Deus está agindo na sua vida, amém? Ele está te dando uma porção, foi 5 vezes mais. Está escrito no versículo 34, no finalzinho. Porque Deus, meus irmãos, quando Ele quer agir, Ele age. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele é Deus, Ele tem o poder de fazer tudo. Tem um hino que diz assim, quando Deus quer agir, ninguém pode parar. Ou seja, quem é que vai impedir a mão de Deus de te abençoar? Amém? Quem é que vai impedir Deus de fazer o que Ele tem que fazer na minha, na sua vida, nas nossas famílias, no seu lar? Amém? Ninguém vai impedir. No seu ministério, no seu trabalho, amém? Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer. E o que Deus tem pra você é 5 vezes maior daquilo que você imagina, amém? Deus não vai fazer pouco na sua vida, não, Ele vai fazer muito, amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. E continue na presença de Deus. Deus vai continuar trabalhando por você, amém? Trabalhe pra Jesus, que Jesus trabalha por você. E tem porção de Deus pra sua vida, amém? A porção que Deus permitiu que Benjamim comesse era 5 vezes mais, amém? Deus, Ele tá liberando essa palavra pra você, pra sua casa e pra sua família, amém? Vai ser 5 vezes mais daquilo que você tem pensado, porque Deus, Ele tem porção dobrada. Sim, Ele tem. Só que Ele também tem uma porção, além de ser dobrada, Ele tem muito mais, amém? Porque Deus, Ele sabe trabalhar. E a fome que eles estavam passando era muito grande. Era gravíssima na terra, né? E o Deus que eles serviam também era muito grande. Ou seja, o problema era grande, mas Deus também é grande. Deus é muito grande.
Ou seja, Deus vai agir com a grandeza dele na minha e na sua vida, amém? E eles precisavam comer, eles precisavam de comida. E Deus vai agir naquilo que você precisa, amém? Tem providência de Deus para sua vida. E a porção, assim como ele deu para Benjamim 5 vezes mais, vai ser 5 vezes mais na minha e na sua vida, para a glória do nome de Jesus. E assim como a fome era grande, Deus também vai ser grande nessa situação, amém? A fome é grande? É, mas Deus também é grande, amém? Glória a Jesus por isso. O nosso Deus também é grande. O meu Deus, o teu Deus é grande, como diz o hino, o meu Deus é grande. E Deus está revelando a grandeza dele na minha e na sua vida, amém? Essa situação, né, que é a grande fome, não vai ficar desse jeito, porque Deus, ele vai revelar a grandeza dele na minha e na sua vida, amém? A fome era grande, mas Deus também é grande, Deus é maior, amém? Era grande, né? Ele era gigante. Só que Golias era gigante, só que grande só tem um, meus irmãos, que é Deus. Grande é Deus, amém? Na minha e na sua vida. Fique com essa palavra em nome de Jesus.